Bom dia, Zé Carlos, bom dia ao Douglas, bom dia Bom a dia. todos os participantes. Inicialmente, agradecê-lo pela disponibilidade de trazer aqui o seu conhecimento e contribuir para esse novo momento que a Câmara Municipal está trilhando. Agradecer a todos os servidores da Câmara Municipal que têm trabalhado de forma contínua e com muita dedicação à realização desse plano de gestão, que é um plano de gestão coletivo, participativo. Nós temos nos reunido muitas vezes de forma através dos setores, são encontros que estão sendo realizados, temos o nosso grupo de trabalho, a comunicação através do Luiz Fernando tem acompanhado, tem registrado esses momentos, a participação efetiva de todos os servidores, sejam eles efetivos e não efetivos, comissionados. Então, assim, a gente está vivendo esse momento importante e falar dos princípios da gestão pública é muito importante. Esses princípios é que sempre tem que nortear as nossas ações. Quando a gente fala em administração pública, a gente fala que tudo está vinculado à lei. Quanto à iniciativa privada, é aquilo que a lei não proíbe, mas na iniciativa, na gestão pública, é aquilo que a lei permite, aquilo que a lei regula. Então, eu queria dizer da nossa satisfação, parabenizar o nosso diretor administrativo, Zé Carlos de Paula, o nosso diretor adjunto, o Nilson, o Aldimar. Não vou ficar citando todos os nomes, porque eu posso ser injusto aqui nesse trabalho, mas a construção desses momentos é uma construção coletiva, que envolve a comunicação, envolve todos os setores. E nós já queremos aqui parabenizar toda a equipe por essa dedicação. Esse seminário já é o segundo da diretoria administrativa. Agora vamos dar sequência a outros seminários de outros setores da Câmara para fazermos o nosso documento de lançamento do nosso plano de gestão. Já está acontecendo, mas também com o planejamento das ações executivas a partir de maio, porque até 30 de abril nós vamos ter esse documento. Como eu disse em outras reuniões, é um documento vivo que vai se modificando e vai se aperfeiçoando com a participação de todos. Sempre tem coisas novas para trazer e para incrementar. Então, eu queria agradecer a atenção de todos e passar aí a palavra ao Douglas, que nós estamos ansiosos aqui para ouvi-lo, porque eu sei que é um servidor muito competente, dedicado, e com a sua experiência vai contribuir muito com a gente nessa manhã. Com a palavra, Douglas Alves de Souza. Bom dia, presidente Juraci Schaefer. Vocês estão conseguindo me ouvir? Bom dia, presidente. Estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo me Ouvimos ouvir? sim, Douglas. Estamos ouvindo, sim. Excelente. Positivo. Bom dia, presidente Schaefer, Barbosa, Sérgio, Zé Carlos, né, os demais participantes desse seminário também. Em primeiro lugar, fazer um agradecimento, né, ao convite de vocês para estar fazendo esse seminário. Uma iniciativa, na minha opinião, espetacular, do presidente Juraci Schaefer, tendo em vista a busca pela excelência na gestão administrativa da Câmara Municipal. Eu acho que nada mais importante numa administração pública, numa gestão pública, do que a raiz forte. E a raiz forte de qualquer administração, poder executivo, legislativo, judiciário, são os servidores públicos. Eles é que fazem a raiz forte da instituição. E a busca pela excelência
da gestão e dos servidores públicos é fundamental na construção de uma raiz forte, né? Para quem não me conhecia, né, até agora, uma rápida apresentação: tem 22 anos que estou na administração pública, né? Com muito prazer, com muito orgulho, na prefeitura de Fora, 17 deles na Controladoria Geral do município, 3 anos no Departamento de Orçamento. Mas a administração pública é algo que sempre me motivou, me cativou, no sentido de ela é que faz a diretriz geral de uma cidade, de um município. E é em cima disso que nós estaremos palestrando acerca dos princípios da administração pública. Importante salientar de início também que o convite, vamos dizer assim, o principal, né? Marlene e Paula Bassoli, ela não pôde estar presente hoje por uma questão informática, por questão mais computacional, tinha que acessar o computador, essa questão toda, e para ela foi inviável. Então, ela me pediu para representá-la, e com o aval também do presidente Juraci Schaefer, né, e o Barbosa Júnior, que intermediou. Então, é com muito prazer e orgulho que eu venho aqui palestrar para vocês também. Princípios da administração pública, né? Nós temos uma base. A administração pública, ela tem 3 pilares. Primeiro, nós temos governo. Quem que é governo? Vamos falar em cima do poder legislativo, né? Que é quem determina as ordens ou as diretrizes gerais da casa. Então, você tem o presidente da Câmara, você tem os vereadores, e você tem todo aquele corpo que vai dar a do governo da Câmara. Só um minuto, por favor. Estão conseguindo me ouvir ainda bem? Melhorou, inclusive. Agora está até melhor. Ótimo. Não, excelente, então. Imaginei que com o fone poderia ser melhor o áudio, mas aí não foi o caso. Mas, enfim, nós temos na administração ou gestão pública 3 pilares que sustentam, conforme eu já falei: o governo, que é a base governamental, no caso do Poder Legislativo em especial. Você tem o presidente da Câmara e os vereadores eleitos, obviamente, por quem? Pelos cidadãos e cidadãs. Você tem a estrutura administrativa como segundo pilar, ou seja, que é todos os órgãos componentes daquela instituição pública. Você tem o gabinete do presidente, o gabinete dos vereadores, você tem a sala de imprensa, você tem a sala de marketing, enfim, controle interno e todos os demais órgãos que compõem a administração pública em si. E você tem o setor administrativo, ou administração. O que são eles? Esta é a raiz forte da instituição. São os servidores públicos. E este é o corpo técnico que põe a instituição pública adiante. E ele é fundamental em toda a estrutura da administração. Quem são esses chamados servidores públicos, né? Que aí estou falando com eles também. Titulares de cargos públicos, relação deles são estatutárias, né? Que esta é a relação da administração pública, e eles integram o quadro, aí vamos falar de uma forma geral, da administração pública direta ou indireta, da União, Estado ou municípios, né? No caso da Câmara Municipal, entendemos que é a administração direta do município, mas, ou seja, são servidores públicos, a raiz forte ou a base que compõe essa administração pública. E eles são, obviamente, fundamentais nas ações ou na realização da administração pública. Só que precisamos entender de início que quem são os servidores públicos? Como surgem, né, os servidores públicos? Então, na Constituição Federal, nós temos a base da composição da administração pública, que são os servidores públicos, obviamente. E eles são nomeados através de concursos públicos, onde temos, nos princípios constitucionais, 17 deles, vamos dizer assim, são relacionados a servidores públicos. A servidores públicos são concursos públicos, que são remunerações, estabilidade, enfim, tudo aquilo voltado à administração pública em si. Mas temos também o quê? Os princípios fundamentais da administração ou gestão pública,
E são estes princípios fundamentais que nortearão as ações e o comprometimento ou desenvolvimento do servidor público dentro da instituição pública, tá? E isso é fundamental, obviamente. O que eu quero trazer como primeiro ponto a ser destacado, não vamos dizer nem como princípio, mas vamos colocar, nós somos o quê? Servidores públicos. Se somos servidores públicos, nós pertencemos a quem? A uma instituição pública, né? Cuja instituição pública ela é mantida por quem? Cidadão e cidadã. São eles que movimentam ou que sustentam a administração pública. Ou seja, é o recurso do cidadão que está dentro da administração pública, fazendo a sustentabilidade dela, financeira, em termos de ações, e eles é que têm as demandas de saúde, educação, assistência social ou todas as demais áreas envolvidas, como trânsito, transporte, mas eles é que têm a demanda. Cabe a nós, enquanto serviço público, desempenhar a solução das demandas que o cidadão e a cidadã que eles compõem para a administração pública fazer. E isso é fundamental. Mas se somos servidores públicos de uma, obviamente, administração pública, qual que é o nosso principal, o principal entendimento, o principal comprometimento que temos que ter? Se somos servidores públicos, a nossa imagem é a imagem da instituição pública, da administração pública, a qual a gente representa. Tá? Vamos falar do poder legislativo. Em termos de poder legislativo, nós somos a imagem do poder legislativo, certo? Ou seja, todo ato que nós fizermos fora da administração pública, nós somos o quê? Servidores públicos, não só quando estamos dentro da instituição, mas quando estamos fora também. Por que eu estou querendo dizer isso de princípio? Hoje nós temos uma rede social extremamente utilizada por todo mundo. E aí não é impedimento de ninguém. Todo mundo tem rede social e todo mundo disponibiliza informação na rede social. Aí vamos supor, estou colocando a título de exemplo, que o servidor público vai a uma confraternização no fim de semana. É sede, repito, estou falando a título de exemplo, só para demonstrar uma situação que eu acho extremamente importante. Ele excede, por exemplo, um consumo de bebida alcoólica, ou se excede, extrapola, e aí posta foto daquele servidor público desordenado. Ou seja, o público ou o cidadão que está vendo, a rede social é livre, todo mundo está vendo. Aquele que está vendo aquela foto daquele servidor, qual vai ser a primeira impressão dele? Olha, é esse servidor público que está totalmente embriagado, que está totalmente destrambelhado, é ele que está na Câmara Municipal. É ele que faz a gestão do nosso recurso dentro da Câmara Municipal. Ou seja, é uma imagem negativa. Então, nós temos que ter, enquanto servidores públicos também, na nossa vida pessoal, muito cuidado com aquilo que nós vamos publicar ou vamos postar, porque aquilo vai ser acessado pelo cidadão e cidadã também. E aquilo que ele está vendo da nossa vida pessoal, ele está vendo da vida profissional também. Então, ele vai entender que o serviço público também é desordenado, conforme nós estamos demonstrando. Então, o que eu quero chamar a atenção de todo mundo é muita cautela e muito cuidado também com a nossa vida pessoal, com o que nós postamos, com o que nós damos publicidade também ao cidadão e cidadã, porque isso é fundamental, porque, repito, nós somos imagem da gestão pública. Se nós somos desordenados, nós estamos passando uma ideia de que a gestão pública também é desordenada. E essa imagem a gente não quer passar de forma nenhuma. Do ponto de vista pessoal, é uma coisa que me chateia muito em determinadas situações. Eu estou passeando, por exemplo, andando na rua Alfa. Aí está um bolinho de pessoas, fala, nossa, você viu a reportagem? A administração pública é uma vergonha. E por que não está fazendo isso? Tem um buraco na minha rua. Aquilo me dói um tanto, porque fala de administração pública, está falando de mim. Então, a administração pública, ela fala de mim. Chateia demais. Então, ou seja, é a imagem que eu tenho. Quando falam mal da administração pública, estão falando mal de mim também. Então, eu acho que nós temos que ter essa conotação e esta ideia de que a nossa vida pessoal, ela também tem que estar comprometida com a administração pública. Nós somos a imagem da administração pública a quem nós estamos comprometidos. E quando eu falo a quem nós estamos comprometidos, é uma frase que, para mim, isso desde quando estou na administração pública, para mim é fundamental
para todo servidor público, chama-se comprometimento. O servidor público ele tem que ter um comprometimento com a administração pública. No dicionário, a palavra comprometimento, ação ou efeito de comprometer ou comprometer-se, em que há que compromisso, demonstra comprometimento com o quê? Com o trabalho. Então, isso é muito importante, e aí eu falo não com alegria, eu falo com uma certa tristeza por mais de 2 décadas de administração pública. É difícil hoje, infelizmente, você ver pessoas com comprometimento com a administração pública. Não falo isso com alegria, falo sim com tristeza, mas é para chamar a atenção de todo mundo que vamos nos comprometer com a administração pública, nos comprometer a entregar o nosso máximo de comprometimento à administração pública. Falando em vista do poder legislativo com o qual nós estamos interagindo hoje, você tem o quê? Eleitos pelo cidadão e cidadão eleitos pelo povo, os vereadores. Deles partirão a demanda, né, a que ele se propôs a fazer ou desempenhar durante os 4 anos de cumprimento do mandato dele, ok? Mas a gestão dele ou as ações que ele quer desenvolver, ele não desenvolve sozinho. Ele desenvolve com quem? Com os servidores públicos. Então, esses servidores públicos têm que estar comprometidos com os vereadores eleitos também. Ele não vai fazer sozinho. Ele não tem como atender a demanda da população ou as ações que ele se propôs a fazer sozinho. Ele precisa do servidor público. E o servidor público ele tem que estar o quê? Comprometido com aquela gestão, com aqueles vereadores, para poder fazer o quê? Não é fazer simplesmente a imagem do vereador transparecer, mas é a imagem da instituição pública transparecer, de uma Câmara Municipal comprometida com a excelência na gestão pública, com o controle externo da administração pública, porque esse é o papel principal da Câmara, enquanto controle externo, tá? Mas, ou seja, os servidores públicos é que são fundamentais no desenvolvimento das ações da administração. E isso é importantíssimo que todos os servidores públicos abracem essa causa e se comprometam com a administração pública. A administração pública, ela, através, obviamente, da Constituição Federal de 88, recebeu tratamento em capítulo próprio, que foi o capítulo 7, estabelecendo-se, então, princípios constitucionais. São princípios constitucionais esporádicos, ou que acontecem de vez em quando? Não. Observância obrigatória de todo servidor público. São os princípios constitucionais. Tá? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de quê? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como que outros 22 princípios que estão descritos nos incisos do artigo 37 da Constituição. Nossa, 22 mais 5, 27 princípios. Sim, são 27. E posso dizer que, dentre os incisos dos 22 princípios, 17 deles, ou seja, a maior parte deles, estão relacionados a quê? Servidor público. Servidor público, ele entra na administração pública por quê? Concurso público, a remuneração dele, os impedimentos do servidor público, o que ele não pode fazer, aquilo que ele não pode ter como ação, né? Então, ou seja, a maior parte dos princípios constitucionais estão vinculados a quem? Servidor público. Então, repito o que eu já falei no início. A raiz de toda a administração pública são quem? Servidores públicos. Por isso é extremamente importante o servidor público, repito, se comprometer, porque a maior parte dos princípios estão relacionados a ele. Mas temos aí o que eu já falei, os 5 principais. É o que eu falei que no jargão popular a gente chama de LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São 5 principais princípios da administração pública, que é que nós estaremos falando aqui agora, para poder tentar colocar para vocês esses princípios e fundamentar para vocês a importância de cada um deles. Primeiro princípio, não que seja o mais importante, só falando em sequência, né, constitucional, temos o princípio da legalidade.
a administração pública, em toda a sua atividade, prende-se ao quê? Aos princípios constitucionais da legalidade. São mandamentos da lei, deles não podendo se afastar, sob pena de quê? O ato que ela fizer ser declarado inválido e seu autor ser responsabilizado pelos danos ou prejuízos causados. Espera aí, legalidade, conforme o próprio presidente da Câmara já disse, né, o vereador Juraci Schaefer, né, só podemos fazer o que a lei permite. Tá doido, espera aí. Eu dei uma olhada na lei acerca de uma ação que a administração está desenvolvendo. Não tem nada escrito lá que me impeça de fazer o que eu estou querendo fazer. Ah, não tem nada escrito na lei? O que não está escrito na lei, você também não tem autorização para fazer. Não é porque está oculto que você tem autorização para fazer. A lei, ela inclusive, ela te dá autorização até determinado limite, na maioria dos casos, do que você pode fazer, bem como as gradações, o que você não pode fazer. Se a lei, e aí não importa se é lei, decreto, portaria, resolução, instrução normativa, orientação normativa, não importa ao nome que se dá aquele instrumento normativo que está sendo publicado. Mas, ou seja, aquela permissão ou vedação tem que estar caracterizado naquele instrumento legal. Se não estiver caracterizado ali, ele está faltoso. Então, ficou uma pendência. Aquilo deverá ser corrigido ou normatizado, vamos dizer assim, no futuro próximo ou distante. Aí não se sabe a questão. Mas o mais importante é só podemos fazer, enquanto servidor público, aquilo que a lei nos permite. Se a lei não diz nada acerca do que podemos fazer o quê? Uma proposta de lei, proposta de decreto, uma proposta de inclusão ou de criação de algum instrumento legal que viabilize ou vede alguma ação que determinada zona de um bairro precise fazer, ou queira fazer, ou determinada demanda da cidade exige, enfim. Se não há nada que legalize aquele ato, aquela ação, ou vede, também podemos criar princípios legais, e aí a Câmara Municipal, enquanto instrumento legislador, sabe muito bem disso, que pode partir dela também, não conflitando com os interesses do Executivo, obviamente, mas pode partir dela a criação de leis também, caso elas ainda não existam em determinado tema ou determinado assunto. Então, valorização da lei acima dos interesses privados, ou seja, pessoais. Então, se nós somos servidores públicos, temos que ter nossas ações disciplinadas por um instrumento legal, que é um instrumento público. Tá? Se não está disciplinada ou autorizada por um instrumento público, ela não tem valor. Tá? Repito o que eu já disse no início. Não está dizendo nada aqui, não sei, vamos dizer, uma lei sobre um assunto muito em voga aí, sobre transparência. Não tem nada escrito na lei que eu não vou publicar essa questão aqui de transparência. Espera aí, gente. Não ter nada escrito, repito, não é que está autorizado ou vedado. Você não pode fazer nada se aquilo não estiver caracterizado naquele instrumento legal. Então, é fundamental que todo tema, todo assunto esteja caracterizado na lei que o disciplinou. Se não estiver caracterizado, repito, ele está faltoso e deverá ser alterado sem dúvida nenhuma. Primeiro princípio, o que eu falei, legalidade. Na sigla, vamos dizer assim, LIMP, né? Legalidade. Segundo, impessoalidade. Esse é fundamental, na minha opinião. Norma jurídica de obediência o quê? Obrigatória em toda a administração pública, seja ela direta ou indireta, que abrange os poderes executivo, legislativo e judiciário. Impessoalidade. Sou servidor público. Tudo bem. Servidor público, ele faz o quê? Ele executa o ato que serve o quê? De veículo de manifestação da vontade estatal. Repito o que eu já falei lá no início. Nós somos o quê? A imagem da administração pública, a imagem da gestão pública, a imagem da prefeitura, a imagem da Câmara, a imagem do Poder Judiciário, enfim, o servidor público é aquela imagem. Então, quando eu falo impessoalidade, é tomar cuidado com meus atos pessoais, porque os meus atos pessoais serão caracterizados como atos da gestão pública ao qual eu estou vinculado. Então, o servidor público, ao praticar o ato, ele deve ser imparcial, buscar somente o fim
público pretendido pela lei, sem privilégio ou discriminação de qualquer natureza, política, religiosa, racial, cultural, enfim. Conforme diz o artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei. Ponto. Não existe discriminação ou pessoalidade em todos os atos, é impessoalidade. Enquanto servidores públicos, nós temos que agir de forma impessoal, nunca primando pelo interesse pessoal ou vontade pessoal nossa. Se eu tomar uma atitude dessa aqui, daqui a 1 ou 2 meses eu vou acabar me valorizando com ela, eu vou tomar essa ação. Nunca podemos pensar dessa forma. Eu estarei tendo o quê? Um sentimento pessoal na minha ação junto à administração pública. E o mais importante também, gente, quando eu falo pessoalidade, e eu falarei isso no próximo princípio também, nós estaremos falando do quê? Improbidade. Isso é problemático em excesso, tá? Então, ou seja, quando eu falo impessoalidade lembrarmos sempre da palavra, servidor o quê? Público. Somos servidores públicos. Então, todos os nossos atos, as nossas ações são vislumbradas pelos próprios cidadãos. Então, qualquer imagem negativa nossa é a imagem negativa da instituição também. Terceiro princípio, tão importante quanto os outros, moralidade. E aí sim, é importantíssimo, conforme eu já disse agora, improbidade administrativa. O princípio da moralidade obriga os agentes públicos a atuarem o quê? Em conformidade com os princípios éticos. Todo comportamento que vise confundir ou prejudicar o exercício dos direitos por parte da sociedade será o quê? Penalizado pelo descumprimento do princípio em questão. Penalizado com improbidade administrativa. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia falam, peraí, improbidade administrativa, já vejo na televisão, vejo nas notícias, senador, deputado federal, no termo da União, presidente, são os promotores, esses cargos altos que são que têm esse comprometimento com a improbidade administrativa. Eu não. Eu sou um servidor público operacional e tudo. Improbidade administrativa não me pega. Erro. Improbidade administrativa são para todos o quê? Agentes públicos, todos os servidores públicos, de qualquer nível e hierarquia. Não importa se está no topo, não importa se está no chão. São servidores públicos da mesma forma. Estão vinculados aos mesmos princípios, às mesmas obrigatoriedades que dispõe a lei e principalmente a Constituição. Então, eles são obrigados a respeitar o quê? O princípio da moralidade, sob pena de incorrer em ato de improbidade sujeito às penalidades da lei. Tá? O princípio da moralidade exige o que, então, do setor público? O elemento ético de sua conduta. Conforme já disse no princípio anterior, quando eu falo princípio ético, eu falo porque isso é tão importante, vou falar assim, no meu pensamento princípio ético, gente, são vida pessoal de todo servidor público. Tome muito cuidado com isso. Então, a gente tem não sei, vou falar assim, estou de férias. Estou de férias, não estou vinculado à administração, não. Não, você está de férias no exercício da sua função naquela gestão pública por 30 dias. Mas você é servidor público da mesma forma. Então, não é porque você está de férias que você também pode fazer e chutar o balde e fazer qualquer coisa. E dar publicidade. Você é servidor público 365 dias no ano, entendeu? Todos os anos. Então, essa função ou essa atuação nossa, ela tem que ser moral o tempo todo, ética o tempo todo. Porque, repito, nós somos imagem da administração pública. Então, assim, muito cuidado em tudo que vocês fazem, em tudo que vocês possam. Não, mas que chato isso, hein, cara? Eu não posso fazer nada. Não é que você não pode fazer nada. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você está fazendo, porque você é imagem da gestão pública. Então, você pode fazer tudo, sim, dentro de uns princípios ou dentro de uns limites estabelecidos no seu conceito moral, ético e pessoal também. Porque isso é fundamental, isso é importante. Mas eu não sabia que era assim, não. Você passou no concurso público, você estudou para fazer o concurso público, você estudou Constituição, você estudou Lei Orgânica do Município, Direito Administrativo, Lei 4.320,
lei de licitações, que foi até alterada agora, né? Depois de 2 décadas, a 8666 foi alterada, mas, enfim, você, para passar no concurso público, você estudou todos os aparatos legais que estão vinculados à administração. Então, você sabia, sim, de todos os princípios e responsabilidades que você tem se você entrar no setor público, conforme vocês entraram, que é a maior parte que estou falando aqui. Então, ou seja, não é desconhecimento de vocês a responsabilidade que vocês têm junto à gestão pública. Então, assumir o comprometimento de estar sendo responsável pessoalmente com todas as ações nossas perante a administração pública. Ok? Outro princípio, publicidade. Esse falo dos 5, não tem jeito de falar que um é mais importante que o outro, né? Isso é tão importante quanto todos os outros 5 princípios. Mas publicidade, o que está tão em voga hoje em dia? Transparência. Vamos colocar aí, década passada, ou há 2 décadas atrás, né? O que acontecia na administração pública, o cidadão não ficava sabendo. Dificilmente, um tempo depois, ele ficava sabendo. Nada é oculto. Não podemos entender que um erro, uma ação, seja ela correta ou incorreta, ela vai ser desconhecida pelo cidadão. Não vai ser desconhecida, não. Uma hora vem à tona. E a publicidade e a transparência, ela vem a trazer isso mais em foco hoje em dia, por quê? Conforme diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, no adicional que ela fez relacionado à transparência, tudo é em tempo real. Dependendo da demografia do município, obviamente, mas de forma geral, tudo é em tempo real. Receita, despesas, obras, obrigações, né, aquisições, licitações, contratos, ou seja, tudo é publicizado para o município. Bom, mas por que fazer isso? Gente, repito o que eu já falei lá no início. Quem que mantém a gestão pública? É o cidadão, é a cidadã. Ele tem, não por favor, ele tem o direito de estar ciente de tudo que está acontecendo dentro da gestão pública. O recurso que está aqui dentro não é nosso, é deles. E eles têm o direito de saber, em tempo real, sim, tudo que está acontecendo dentro da administração pública. E é por isso que a publicidade e a transparência veio tão em voga a partir de 2011, né, com a Lei de Acesso à Informação, a Lei 2.527, né, que ela veio contemplar e regulamentar o direito de acesso à informação por parte de todos os cidadãos e cidadãs do município, né? Nós temos em voga hoje em dia, infelizmente, né, desde o ano passado, a Covid, que está causando esse transtorno enorme, né, não só ao município, mas à nação como um todo e aos países de forma geral. Mas, hoje em dia, primeiro, e aí eu vou falar em nome de controladoria do município. Complicou. Agora não tem mais licitação, pode comprar de forma direta, isso vai dar problema. Peraí, não vai dar problema não. Por quê? A lei de transparência e publicidade, ela me obrigou a disponibilizar a informação de tudo ou de todos os gastos relacionados pela instituição pública com a Covid-19. Se eu estou dando publicidade, eu vou dar publicidade a uma coisa errada ou eu vou cometer um ato irregular e dar publicidade a ele? É óbvio que não. Então, isso também trouxe um freio na administração para aqueles gestores que poderiam ser mal interpretados depois. Ele podia não ter intenção negativa no momento, mas eles poderiam ser mal interpretados depois. Eu acho que isso trouxe um senso comum de moralidade, de ética, acabou trazendo uma responsabilidade ainda maior para os gestores públicos. Quando eu falo gestores públicos, eu falo de servidores públicos, de forma geral, em todo o ato e toda a ação que ele vai desenvolver dentro da administração pública, porque tudo é publicizado pelo município. E quando eu falo tudo é publicidade, e aí eu pego exemplos de, como se 2 décadas minhas em administração pública, né? Temos servidores e servidoras públicas que, por atos praticados, acredite se quiser, em 2002 e 2003, foram penalizadas ano passado pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais. Ou se, peraí, mas aconteceu quase 20 anos atrás? São penalizados, sim. Nada é oculto pela administração. O servidor público nunca pode achar que todo ato dele nunca será
vamos dizer, descoberto, entendeu? Então, é o que eu estou falando o tempo todo. Impessoalidade, gente, prudência, moralidade em todos os atos que nós vamos fazer dentro da administração pública que nós nos comprometemos a estar vinculado, tá? Então, acho extremamente importante todo mundo ter ciência disso e ter prudência em todas as suas ações, junto à sua vida pessoal e bem como a administração pública, para termos uma imagem, obviamente, positiva da administração pública e tudo que for publicizado, ser publicizado sem pormenores ou preocupações futuras, tendo em vista que, repito, transparência é princípio quase que fundamental na administração pública. Divulgação oficial dos atos administrativos constitui o quê? Requisito de eficácia e moralidade do ato administrativo, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Se tem coisas que são sigilosas, obviamente que tem. Então, você tem, vou dar um exemplo aqui, relatórios de auditoria sendo realizados até por demanda do cidadão relacionado à execução de uma empresa, que aquilo, por questão sigilosa, ele não pode ser dado publicidade enquanto não tiver um caráter final decidido, né, pela própria administração pública. Então, você tem, sim, determinadas ações ou atitudes que são sigilosas por caráter pessoal, por caráter de dado pessoal, enfim, aquilo que a Constituição e a lei de transparência ela determina também. Eficiência. Princípio da eficiência. Quando a gente pensa assim em eficiência, eu vou ser um servidor eficiente. O que é um servidor eficiente? Conceito de quê? Boa administração. Sem ferir o princípio da legalidade, ou seja, estando dentro da lei, é dever do servidor público atuar a fim de oferecer o melhor serviço possível, preservando o quê? Os recursos públicos. Tá? O que eu quero dizer? Aí eu sempre estou trazendo à tona casos ou situações pessoais que aconteceram, porque sempre me assustaram muito. O que eu quero dizer? O externo à administração pública é uma imagem que foi criada não agora, criada há muito tempo atrás, e aí colocamos décadas disso daí, no seguinte sentido. Você escuta burburinhos, às vezes, na rua, pessoas conversando, né? Administração pública não trabalha, não. Administração pública é só à toa, porque a pessoa ganha o nosso dinheiro e não faz nada. A pessoa não está dentro da administração para entender o tanto que a gente sua a camisa e o tanto que a gente se desembola para poder resolver determinados assuntos. Mas o último concurso público vou falar da Prefeitura de Juiz de Fora, obviamente, chegou um servidor, obviamente não vou citar nomes, para o departamento ao qual eu gerenciava. E passado 3 semanas, primeira semana, passei um monte de legislação para a pessoa poder ler, se entender, falar, entender aonde que você está. Mas se passou num concurso de administração pública, entende o que é administração pública, entende aonde que ela está, sabe o limite da remuneração dela. Chegou na administração pública, eu passei algumas leis para ela ter uma semana, como se de folga, ou para ela poder se ambientar, a pessoa poder se ambientar. Na segunda semana, eu precisei de uma ajuda, porque me chegou uma demanda muito grande para mim, era um relatório um pouco urgente, e eu pedi a ela uma ajuda, consultar na internet, fazer um mini relatório para mim acerca de um determinado tema. Isso na segunda semana. Aí ela passou uma semana, fez todo dia, né? Você conseguiu achar alguma coisa? Eu estou precisando fechar o relatório. Não, ainda não achei, não. Não, mas espera aí que eu vou achar. Passou uma semana e nada. Eu, na terceira semana, eu falei, assim não tem jeito, eu estou fechando o relatório, mas eu precisava daquele assunto. Não, mas você só me deu uma semana para poder fazer. Não, mas isso é trabalho. Aqui também é trabalho, não tem jeito. Falar, mas é tudo rápido assim, tem que trabalhar esse tanto assim. Eu falei, não, gente, tem que trabalhar sim. Não é porque é servidor público, que é instituição pública, que é coisa folgada, não. Aqui a gente trabalha para caramba, as pessoas não entendem. Então, você estando aqui o dia inteiro, você tá vendo que a gente sua a camisa, que a gente rala para caramba. Mas, peraí, mas é assim o tempo todo? Eu falo, eu vou falar no órgão ao qual eu representei, obviamente, que é controladoria. Controladoria não é refresco, não é calma, entendeu? É apagando incêndio o tempo inteiro, porque nós é que somos, enquanto controladoria, o principal órgão da administração pública, né?
as ações do principal gestor da administração pública, vamos colocar no Poder Executivo, que é o chefe do Poder Executivo, né, as ações elas serão respaldadas pela Controladoria Geral do município. Então, aqui apaga incêndio o tempo todo. Na terceira semana, chegou numa quinta-feira, a pessoa chega para mim e fala, olha, eu estou saindo da administração. Eu falei, como é que é? Eu estou indo embora. Não, eu entrei aqui, eu não sabia que era assim, eu estou indo embora da administração pública. Peraí, você é concursada, casou agora e tudo, você não vai embora, porque você tem estabilidade. Fala, não, eu estou indo embora. Eu não imaginei que a demanda era tão alta, assim, tão grande assim, eu estou indo embora. Pô, peraí. Aqui também tem que ter o quê? Eficiência. Tem que ter trabalho. Tem que ter o que eu já falei lá no início, substantivo, comprometimento. Então, as pessoas, novos concursados, isso eu estou dando só um exemplo que aconteceu comigo, mas aconteceram muitos outros, e isso me assustou há 2 anos atrás, muitos outros efeitos similares, das pessoas que não estavam, entrou e achou que o que escutou lá fora é verdade, que o servidor público não faz nada, que o servidor público é mole, é manso. Eu falei, pô, peraí, não é assim. Então as pessoas se assustam quando entram na administração pública e sabem que aqui não é moleza. E quando eu falo não é moleza, não é fazermos o que não é competência nossa, mas é estarmos comprometidos com a administração pública e com recursos que veio lá de fora, que veio do cidadão para nós. Nós somos responsáveis por executar as demandas deles, tá? E fazemos isso com o maior carinho, eu faço com o maior orgulho, com a maior satisfação. Por quê? Quando eu também estou andando na rua, e eu não escuto só negatividade da administração pública, eu escuto positividades também. E quando eu escuto, poxa, você viu que beleza? Asfaltar aquela rua lá, arrumar aquela praça lá, ou arrumar a UBS, que maravilha, agora eu tenho uma perto de casa. Pô, aquilo me dá um orgulho, me dá uma satisfação, porque aquilo que falam bem da administração também estão falando bem de mim. Então, acho que temos que dar o melhor da gente, ou ser o mais eficiente possível, para quê? Para o cidadão que está, obviamente, lá fora, não ter palavras negativas para falar da administração pública, mas positiva. E se está falando positivamente, está falando de quem? De nós, servidores públicos. E eu acho que é fundamental nós nos comprometermos a sermos eficientes o máximo possível para poder estar fazendo o melhor pela gestão pública e pela cidade, obviamente. Então, a administração pública deve o quê? Sempre priorizar o quê? A execução de serviços com ótima qualidade, respeitando os princípios administrativos e fazendo uso correto do orçamento público, evitando o quê? Desperdício. Ah, a administração pública tem dinheiro pra caramba. Poxa, eu vi no orçamento, caramba, é bilhões. E tem dinheiro sobrando. Quem olha recurso não tem a menor noção do volume de despesa que o município tem. Não tem a menor noção do tamanho do volume de despesa do município. Então, quando falamos também em eficiência, falamos em execução de toda ação ou de toda atividade com a utilização do menor volume possível de recursos. Quando você utiliza o menor volume de recursos possível, você prioriza o quê? A bem da verdade. Pelo menos esse é o meu pensamento. Investimento. Você prioriza investimento, prioriza melhorias de estruturas no próprio município. Então, ou seja, toda a sua ação de eficiência que evita desperdícios na administração, você prioriza também o quê? A utilização de recursos para outra ação fundamental do município, educacional, de saúde, de assistência social e todas as outras que estão envolvidas na gestão pública também. Então, isso é fundamental. Em síntese, falei do LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos falar em síntese. Legalidade, atenção e submissão a quê? Às leis. Quando eu falo lei, gente, legalidade é lei, decreto, portaria, resolução, não importa a nomenclatura, ela tem peso sim, mas a legalidade ela envolve todos esses ordenamentos jurídicos, respeitando os princípios do quê? Coletivo. Outra terminologia fundamental da administração pública. Quando eu falo interesse coletivo, é interesse público. Somos servidores públicos. Então, nosso interesse tem que ser o quê? Público. Nunca pessoal. Então, acima de interesse o quê? Privados. Interesses privados, jamais. Interesse público, sempre. Impessoalidade. Tratamento igual
a todos os cidadãos e cidadãs. Atuação sem favoritismo e sem autopropaganda por parte dos servidores. Isso é fundamental. Impessoalidade. Todos são iguais perante a lei. Artigo 5º da Constituição. Então, nós temos que ter isso gravado para nunca termos ações ou atuações pensando no favorecimento pessoal adiante. A impessoalidade ela é fundamental na gestão pública. Moralidade. Preservação da ética e da moral, nos termos da lei, em todas as ações por parte dos agentes públicos. Moralidade. Quando eu falo moralidade, acho que a principal palavra que tem que estar gravada para a gente é improbidade administrativa. Tá? Nunca podemos atuar pensando que podemos ser penalizados por improbidade administrativa posteriormente. Então, temos que ter sempre o princípio da moralidade quase que enraizado no nosso conceito, no nosso conteúdo, para termos uma atuação mais moral possível. Publicidade, priorização da transparência e da prestação de contas em todas as ações que envolvem os recursos públicos. Eu acho extremamente importante, quando eu falei em publicidade, todas as ações ou atos públicos, eles são publicados, né, no Diário Oficial Eletrônico, no Diário Oficial do Município, mas eu quero chamar a atenção especial agora sobre prestações de contas, tá? É extremamente importante o cidadão e a cidadã estarem cientes das prestações de contas que o município faz, né? Através da controladoria, através da Câmara Municipal, nós prestamos contas de tudo aquilo que nós fazemos com o recurso que o cidadão e a cidadã colocam aqui. Então, eu acho também que, se a prestação de contas é uma obrigação da administração pública, eu vou colocar aqui, é uma obrigação nossa, eu acho que nós também temos o quê? E aí eu também vou fazer uma caracterização, assim, um entendimento meu no seguinte sentido. Nós temos que ter uma ideia de que vamos chamar o cidadão e a cidadã também para conhecer a prestação de contas, tá? Da Câmara, do município, de forma geral. Por quê? Isso eu acho extremamente negativo também. Porque você anda na rua, a administração pública nunca mostra o que ela está fazendo. Eu já recebi ligações, isso é horrível, porque a pessoa fala, eu não sei, você trabalha na controladoria, eu queria fazer uma reclamação. A prefeitura não fala que obras que está fazendo, não. Eu falo, como é que é? Aí eu falo, entra no site da prefeitura, entra no Transparência. Ah, mas eu não tenho computador. Tá, mas você tem o JF Cidadão. Você pode ir lá utilizar o computador lá para poder ter acesso, sim. Ou seja, tudo é publicado. Então, nós também temos que ter a ciência de que temos que dar informação e temos que comunicar ao cidadão que tudo o que fazemos em gestão pública é disponível para ele. Então, é inverídico ou completamente descabido ele falar assim, a administração pública esconde tudo, ela não mostra nada. Isso me dá nos nervos quando eu escuto o cidadão falando isso. Por quê? Ele desconhece que a transparência é fundamental e ela está em todo o site da administração pública. O Tribunal de Contas de Minas publica tudo também dos municípios, ou seja, fonte de informação não falta. Eu acho que falta comunicar ainda mais com o cidadão e demonstrar para ele que, ó, todas as informações que você está pedindo estão aqui. Não está faltando absolutamente nada. Então, isso é publicidade também. Transparência. Isso é fundamental. O último, eficiência, execução dos serviços públicos com o quê? Qualidade, respeitando o bom uso do orçamento público, sem desperdícios. Isso é fundamental. Sem desperdício, repito, é mais dinheiro para outras questões que entendo que são fundamentais. Investimento e melhorias ou adequações de saúde, educação, assistência social, são os 3 principais temas que sempre envolvem a administração pública, né? Mobilidade, trânsito, enfim, todos aqueles que envolvem a administração pública. Então, a eficiência, ela é fundamental. Então, quando você pega LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tem ordem esses 5 princípios? Óbvio que não. Todos eles são fundamentais para a administração pública e todos eles são fundamentais em estarem embasados na ideia de todo servidor público. O que eu falei lá no início, eu repito no final que quem é a raiz de toda a administração pública? Servidor público. É ele que mantém, é ele que é a base, ele que é fundamental para toda a gestão pública.
mas ele também tem que estar ciente do que ele pode e do que ele não pode fazer e das responsabilidades e comprometimento dele com a gestão pública pela qual ele está atuando. Isto é fundamental. Então, queria que você deixasse isso muito gravado na ideia de vocês, que tenham o prazer de ser servidor público. Por quê? Numa demografia de, vamos colocar aí, 500 mil habitantes, vocês estão representando 490 mil, né, ou 480 mil cidadãos e cidadãs da prefeitura de fora ou de outro município que pode estar vendo a gente agora também. Mas eu acho que é uma responsabilidade que mais de 400 mil, dependendo da demografia do município, colocar nas mãos de vocês para poderem fazer. Queremos fazer de qualquer jeito? Óbvio que não. Vamos fazer da melhor forma possível, com a maior eficiência que a gente tiver, para poder fazer o quê? Da administração pública uma melhor instituição e trazer a excelência da gestão pública, conforme a conotação do seminário, né, e que o Jaraci Sheif me passou, com a maior efetividade possível. Gente, esses são 5 princípios que são os fundamentais da administração pública, né? Agradeço a todos pela oportunidade, pelo prazer de terem, né, tido a paciência também de me ouvirem. Espero ter conseguido, pelo menos, incutir na cabeça de vocês esses princípios fundamentais da administração pública, que estão no artigo 37 da Constituição, tá? Para vocês poderem entender que maravilha, sou servidor público, sim. Eu vou mudar minhas atitudes, que de repente poderiam estar inconvenientes, para poder fazer o quê? Deixa eu fazer valer a administração pública pela qual eu estou atuando. Eu quero que eles falem amanhã bem dela, e não mal dela. Se falou mal da administração, estão falando mal de mim. Então, nós temos essa responsabilidade de fazer o melhor pela administração, para a cidade enxergar com bons olhos a administração pública que está atuando naquele momento. E essa é a nossa responsabilidade. Ok, gente? Muitíssimo obrigado. Não sei se vai ter algum tempo de perguntas, se vocês têm alguma dúvida acerca do que eu explanei. Aí eu, presidente Jurassic Sheif, né, passo para você fazer uso da palavra naquilo que você entender que seja melhor. Douglas, nós é que... Douglas, eu queria... Está ouvindo? Tá, claro. E agradecer pela sua palestra. É muito interessante essa questão da LIMP, né? Que esses princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, a publicidade, a eficiência. A gente que é da área do direito, que a gente acompanha, que também já faz gestão pública há algum tempo, o quanto, na realidade, esses princípios sejam respeitados, né? Não só anunciados, mas que sejam, na realidade, exercidos, né? Infelizmente, tem pessoas que falam em gestão que são tão transparentes que se tornam invisíveis, né? Então, a gente vê que essa transparência, às vezes, ela é peça de ficção, porque por debaixo dessa transparência você tem um engodo, uma mentira. Então, eu fico muito feliz na Câmara Municipal de nós estarmos vivendo esse momento, inclusive o respeito da publicidade da lei, né? Quando você vê que o governo federal tem desrespeitado esse princípio da transparência, inclusive usando legislações absurdas. Hoje nós estamos vendo a perseguição até do direito democrático da pessoa questionar, criticar, através da Lei de Segurança Nacional, a questão da publicidade, da ocultação de dados. Você imagina num país que está tendo hoje 4 mil, 5 mil mortes por dia, você não tem um órgão oficial do Ministério da Saúde para poder dar publicidade às pessoas falecidas, a causa mortes. Você tem que ter um consórcio de imprensa para fazer isso. Isso é um desrespeito à lei de acesso à informação, da publicidade. É muita tristeza que nós estamos vivendo, e dentro da nossa Constituição, que é uma Constituição cidadã,
é uma Constituição que é inclusiva, a gente sente muita tristeza de vivermos um momento desse de turbulência política e temerária, porque fere esses princípios que nós estamos aqui discutindo e que você, com muita propriedade, fez essa explanação, que dá um medo na gente de nós voltarmos aí para um regime totalitário, onde nós não teremos isso aqui que está tão clarividente para a gestão pública, que já faz parte praticamente do nosso alfabeto de gestão. Nós não podemos imaginar a gestão pública sem esses princípios da administração. Então, eu queria agradecê-lo, aí colocar à disposição também do Zé Carlos, que é o nosso anfitrião hoje da diretoria administrativa, ver quem quer fazer questionamentos, aí, de repente, algumas perguntas, também não podemos prolongar muito, mas para que você possa respondê-las. Mas eu queria, assim, em nome da população de Juiz de Fora, aqui como o presidente da Câmara, agradecê-lo pela sua dedicação como servidor público e um servidor público dedicado, sempre nos acompanhou aqui nas nossas audiências, né? Juntamente com a nossa querida Marlene Bassoli, que também faz parte aí quase do patrimônio público. A Marlene é uma pessoa que tem, além do conhecimento, uma experiência, ela é de uma docilidade, de uma forma serena, é uma grande profissional, competente, dedicada, séria, e isso fez e faz escola por onde ela passa e passou, né? E na administração eu tive a honra de trabalhar com ela, inclusive ela foi diretor do Cadastro Técnico Municipal, eu também fui, e pude herdar um pouco da gestão da Marlene, da sua eficiência e competência. Então, eu quero agradecê-lo e abrir aí para os nossos participantes, aberta alguns questionamentos para o Douglas, se alguém quiser se manifestar. Se não houver interesse em manifestação, aí eu passo para o Zé Carlos fazer a finalização do nosso encontro. Todo mundo está com medo de perguntar? Enquanto o pessoal não pergunta, Juraci, primeiro, assim, agradecer de novo o seu convite e não acho exagero em falar novamente que, enquanto uma busca pela excelência administrativa na Câmara Municipal, então, eu parabenizo a sua ação, a sua atitude, porque quando a gente busca excelência da gestão e da administração, é excelência de quem? Do servidor público, e isso é fundamental. Então, muito feliz com o seu convite, obrigado mais uma vez. Eu tenho uma visão, querido Douglas, do servidor público, ele tem sido muito execrado publicamente, principalmente agora nesse momento em que nós estamos vivendo a pandemia, em que se tem o teletrabalho, o home office, talvez até na evolução das corporações privadas, o home office já quase totalmente instituído, em grande parte, principalmente nos serviços mais burocráticos, a gente ainda vê uma perseguição ao servidor público em relação ao seu trabalho home office. E eu, como experiência própria, até como vereador, e a minha esposa, que é servidora pública municipal há 35 anos, em home office você trabalha muito mais. Você, na realidade, fica mais disponível às pessoas, na realidade, as nossas reuniões são mais alongadas, você acaba ficando com o trabalho na sua cabeça, e é óbvio que hoje nós temos que ter, aí cabe a legislação federal, não é competência do município, que é a relação de trabalho, que é de legislação federal, inclusive com os nossos tribunais, que foram muito prejudicados, principalmente com a reforma trabalhista, né? Que houve essa reforma trabalhista e a malfadada emenda constitucional 103, e agora com a reforma administrativa,
é uma perseguição muito grande que se faz aos servidores públicos. Então, nós fazemos aqui a defesa do servidor público com muita ênfase, com muito fervor, porque eu acompanho a dedicação. E, às vezes, tem uma visão distorcida, totalmente errada, equivocada, de que o servidor é um marajá, ele é privilegiado, ele ganha muito, ele é bem remunerado. Inclusive, agora com a emenda constitucional 103, onde cortou as incorporações, as gratificações, a gente vê que o servidor foi muito prejudicado, que aquelas incorporações melhoravam os seus rendimentos. Então, o nosso servidor público ele é muito bom. É óbvio que ele tem que ter formação continuada, que ele tem que se qualificar e que ele tem que ter oportunidade de ascensão e nas suas remunerações, principalmente ter oportunidades. É o que falta muito. Nós temos um quadro de servidores muito bons no Executivo, na Câmara Municipal também. Eu tenho me aproximado muito dos servidores e estou muito feliz. Cada dia que passa, eu fico mais surpreendido com a competência e com o nível que nós temos de servidores. Às vezes, até poderiam ter uma participação mais efetiva, e agora nós estamos trazendo essa oportunidade, um certo protagonismo devido à qualificação e à experiência que eles têm. Então, é que quando você fala do servidor público, embora que a razão da existência é o cidadão, a cidadã, só existe serviço público, ele está ali para servir, né? Ele recebe a sua remuneração, tem esse compromisso do trabalho dele, mas ele tem que ser respeitado, e não está havendo. Você vê no próprio ministro Paulo Guedes chamando o servidor público de parasita, que ia colocar uma granada neles, não ia ter reajuste. Então, essa perseguição política de colocar e de vilanizar o servidor público causa muito asco, muita tristeza na gente e indignação. Então, faço aqui a defesa, sempre buscando que o interesse público é que deve prevalecer. Então, eu passo aqui para o Zé Carlos fazer a nossa finalização e te parabenizar, tá? Eu te acompanho há algum tempo, já há alguns anos da administração, e vejo a sua dedicação, o seu denodo com a coisa pública. Zé Carlos, servidor público de 40 anos, entendeu? Professor, parabéns aí pelo encontro. Aí pode fazer a finalização. Começou com... Perdão, estava fechado o microfone. Então, obrigado, Juraci, né, por nos permitir também fazer esse seminário, né, que tanto nos leva ao crescimento. Obrigado ao Douglas, né, por essa palestra muito bem feita, muito bem estruturada, objetiva, esclarecedora, e dizer ainda que o comprometimento dos nossos servidores está sendo muito grande durante esse período, principalmente agora que nós estamos nos conhecendo, e esse período que nós estamos presentes, eu, Juraci, e toda a equipe aí, né, da administração da Câmara. Então, por exemplo, hoje nós tivemos 47 participantes. Olha que coisa boa, a gente ter os servidores, né, engajados aí nesse momento, que é um momento de crescimento, um momento que leva ao crescimento pessoal, mas também ao crescimento coletivo. Então, agradecer a todos que, direta ou indiretamente, estiveram permitindo a realização desse encontro, e, em especial, a você, Douglas. Muito obrigado por tudo. Tá ok, meu amigo? Um grande abraço para você e esperamos que possamos ter uma nova oportunidade. Obrigado mais uma vez. Ok. Bom, podemos dar por encerrado, então, Juraci?
Estamos encerrando a nossa reunião, o nosso encontro. Quero agradecer ao Douglas, agradecer aos Zé Carlos da diretoria e a todos os participantes. Foi muito enriquecedora a sua palestra, trouxe-nos, assim, muita força em relação aos princípios constitucionais e administrativos para que possamos fazer uma gestão pública cada vez mais eficiente, transparente e buscando o interesse comum. Um grande abraço, agradeço a presença de todos. Em breve, nós teremos outros encontros dentro do plano de gestão. Peço, inclusive, a todos os participantes que dê a sua contribuição. Nós temos feito reuniões em todos os setores e nós precisamos, na realidade, fazer um encaminhamento desse documento. Um grande abraço a todos. Estou encerrando a reunião. Um grande abraço, bom dia e até a próxima.